coração sombrio do interior de Santa Catarina, onde as noites se estendem como sombras infinitas sobre campos vastos, ergue-se um sítio antigo isolado entre colinas cobertas de pinheiros sussurrantes. O ar carrega o cheiro úmido da terra fértil misturado ao eco distante de riachos invisíveis no breu. Na casa de madeira centenária chamada Fazenda das Sombras Perdidas, existe uma janela, que só se abre no escuro absoluto. Era uma noite sem lua em julho, quando o frio cortante do sul brasileiro se infiltrava pelos vãos das portas como dedos gelados. Clara, uma jovem viúva de 30 anos que herdara o sítio dos avós, acordou sobressaltada por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac, irregular, de um relógio antigo. Envolta num xale puído, caminhou pelo corredor escuro, atraída por uma curiosidade que beirava o pavor. A janela no fim do hall parecia pulsar, como se respirasse. Clara estendeu a mão trêmula à maçaneta de bronze. Ao girá-la, o mundo mudou. As estrelas lá fora não eram as conhecidas. Dançavam em padrões alienígenas, formando linhas que pareciam palavras em língua esquecida. Uma brisa morna, imprópria do inverno, soprou para dentro, carregando um sussurro que pronunciava seu nome. Clara, venha ver. O coração dela acelerou como tambor em ritual antigo. Inclinou-se apenas um pouco e sentiu o ar estranho roçar a pele. Viu um céu infinito pontilhado por constelações que se moviam como olhos, piscando. No horizonte, silhuetas de torres impossíveis e cidades flutuantes desafiavam a gravidade. Algo a puxava. Uma força sutil como um imã invisível. Recuou a tempo, fechando a janela com um estrondo que ecoou pela casa vazia. Naquela noite, sonhos atormentados a visitaram. Entes queridos perdidos acenavam do outro lado prometendo paz eterna. Ao amanhecer, a janela era apenas vidro comum, mas as plantas ao redor murchavam sutilmente, como se algo tivesse sugado sua vitalidade. Dias se passaram no sítio isolado. Clara tentou ignorar, mas a curiosidade crescia como raiz invasora. Nos diários escondidos, encontrou anotações criptografadas. A janela veio com a casa. Abre portais para o além das estrelas, mas cobra um preço. Quem olha demais fica preso. O avô mencionava um tio que desaparecera. Apenas o corpo inerte debruçado na janela, olhos vidrados num vazio eterno. Uma semana depois, uma tempestade desabou, com ventos uivantes que dobravam as árvores como almas penadas. O gerador falhou. Trevas totais. O sussurro voltou, mais insistente. Venha, Clara. Só um olhar mais perto. Debruçou-se, torso para fora, sentindo o ar alienígena envolver o corpo como um abraço gélido. Por um instante, puro êxtase. Então a puxada veio, forte, irrevogável. Braços se debateram, unhas arranharam o parapeito, mas era tarde. O corpo ficou imóvel enquanto a essência era arrastada para o outro lado. Ao amanhecer, a janela estava selada para sempre. Clara simplesmente sumira. Anos depois, quem passa por ali em noite sem lua jura ver, flutuando a 1 metro do chão, o contorno fantasmagórico de uma janela com uma silhueta debruçada do lado de fora, estendendo a mão como se implorasse para entrar. E nas noites escuras, um sussurro fraco ecoa pelo vento. Venha ver, só um olhar. Se você está arrepiado com essa história e quer mais contos de terror reais toda semana, aproveita agora. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like. Anos se passaram desde que a Fazenda das Sombras Perdidas virou pastagem. O terreno foi comprado por um casal jovem, Cláudia e Pedro, que sonhavam com uma vida simples no interior. Construíram uma casa nova, branca, cheia de luz. E disseram, nunca mais vamos ter medo do escuro. A primeira noite foi perfeita, mas na segunda, sem lua, Cláudia acordou com a sensação de que faltava algo no ar. O silêncio era denso demais.
Levantou-se, passos leves, atravessou a sala e viu. A parede de vidro estava aberta. Um retângulo perfeito de escuridão onde antes havia vidro, como se a parede tivesse sido apagada. Do outro lado não era o vale. Era o mesmo céu torto, estrelas em linhas tortas, torres flutuantes, cidades invertidas, e no centro, uma silhueta feminina debruçada, olhando para dentro. Cláudia reconheceu o chalipuído. Era Clara. Você construiu em cima do meu túmulo. Agora, a janela é sua. Pedro correu. Luzes acesas, a parede estava intacta, mas o chão estava coberto por terra vermelha úmida, pegadas descalças, vindo do outro lado. A janela começou a aparecer em lugares diferentes, no quarto, no banheiro, dentro do armário, sempre no breu total, sempre com Clara, cada vez mais perto, cada vez mais real. Pedro instalou câmeras, sensores, alarmes. Nada registrou. Só Cláudia via. Pedro viajou. À meia-noite, todas as luzes se apagaram de uma vez. O gerador simplesmente desapareceu. A janela se abriu na parede do quarto, maior do que nunca, ocupando tudo. Clara estava lá, mas já não era fantasma. Tinha carne, tinha peso, cheiro de terra molhada. Olhos como 2 buracos negros cheios de estrelas. Eu não fui puxada. Eu deixei o corpo aqui, para poder atravessar de volta, quando alguém novo abrisse a porta. Cláudia tentou correr. Portas seladas, janelas cegas. Clara deu um passo para dentro. O preço não era a alma, era o substituto. De repente, Cláudia estava do lado de fora da janela, olhando para dentro. Viu seu próprio corpo debruçado, imóvel, olhos vidrados. Viu Clara, agora dentro da casa, vestindo seu roupão, acendendo as luzes, sentando-se à mesa, como se sempre tivesse sido dona. Clara, com a voz perfeita de Ana, suave e assustadora. Obrigada por me trazer de volta. Agora é a sua vez de esperar o próximo. O vidro voltou a ser vidro. Dentro da casa, Clara sorriu para o reflexo e disse baixinho: Boa noite, Pedro. Cheguei cedo hoje. E lá fora, no escuro absoluto do vale, uma nova silhueta começou a esperar, pacientemente, pela próxima família que resolver construir ali. Cláudia ficou ali, do lado de fora da janela, presa no breu eterno. O tempo lá fora era um fio esticado entre estrelas tortas. Ela via Pedro voltar, beijar Clara com seu rosto, envelhecer, morrer. Via filhos nascerem, a casa ser vendida, novos moradores chegarem. E a cada nova família, um segundo de esperança. Tentou gritar. Nada atravessava. A janela agora só abria de um lado. Décadas lá dentro. Clara mudava de nome, de corpo, sempre jovem, sempre sorrindo por trás de olhos alheios. Cláudia aprendeu a esperar, aprendeu a sussurrar. Venha ver, só um olhar. Porque agora era ela quem precisava do substituto. E então, um clarão. O corpo puxado para trás, como se alguém tivesse desligado tudo. Cláudia, Cláudia, acorda! Ela abriu os olhos, abajur aceso, Pedro sacudindo. Você gritava meu nome sem parar. O que foi? Pesadelo. Sonhei que a casa era amaldiçoada, que eu ficava presa para sempre lá fora. Pedro riu, beijou a testa. Só sonho, amor. Respira. Mas quando a luz apagou, Cláudia abriu os olhos no breu e viu no vidro da janela real sua própria silhueta, do lado de fora, sorrindo. Bem-vinda de volta, Clara. Agora você sabe como é fácil confundir sonho com realidade. E você? É você que está ouvindo essa história? Já teve um pesadelo tão real que nem esse? Comenta aí.